Salve, gente! Como muitas pessoas pediram no último vídeo de Umineko para eu explicar a cosmologia da obra, já que muitos inventam histórias ou tiram coisas de contexto, aqui estou eu para explicar o funcionamento desse universo incrível, que abrange não só Umineko, mas também o Brasil. Se gostou do conteúdo, já peço que deixe seu like para ajudar e se inscreva no canal. Adiantando antes de iniciar a explicação, usarei um pouco de Power Scaling, Tier System. Eu sei que muita gente não gosta disso, e eu também acho meio chato. Mas como quero fazer uma análise completa que agrade a todos, utilizarei esse elemento de análise. Sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar explicando as bruxas. O que são as bruxas? De forma resumida, as bruxas são usuárias de magia, milagres, sendo seres transcendentais e metafísicos, não possuindo uma forma física, mas sim uma forma abstrata, de acordo com Lambda Delta quando ela apareceu pela primeira vez para Beatrice. Sim, essa Nazca é Lambda Delta e não o criador, como inúmeras pessoas espalham erroneamente na internet. Existem 3 níveis de bruxas, que são os seguintes: Terriority Lord. Este é o tipo mais fraco de bruxa que é ligado pela terrioridade. A sua vida dura enquanto eles não perdem a vontade. Butler e Beatrice são este tipo de bruxa, feiticeiro. Voyagers são bruxas que não estão vinculadas pela terrioridade e podem viajar no mar de fragmentos para completar sua jornada como bruxas Voyager. Berncastel e Lambda Delta são esse tipo de bruxa. As Voyagers também conseguem conceder a outras pessoas a capacidade de viajar pelo mar de fragmentos. Lambda Delta demonstrou isso quando deu a Butler e Ange um doce que lhes permitiu viajar livremente pelo mar de fragmentos. Criadores, o tipo mais elevado de bruxas que estão acima de tudo no verso. Para um criador, a totalidade de Umineko não é mais do que um único livro. A diferença de poder entre as Voyagers e os criadores é como a diferença entre os humanos e as Voyagers. Featirine é apenas a única bruxa nesse nível de poder. Essa diferença monstruosa de poder entre uma Voyager e uma criadora foi mostrada quando Featirine derrotou Lambda Delta sem nenhum esforço. Featirine matou Lambda Delta e depois trouxe ela de volta à vida. Em suma, bruxas que transcendem o reino das bruxas viram criadores, estando em um nível acima das Voyagers. Deixando claro uma coisa, bruxas criadoras não têm relação alguma com o criador ou seu domínio. Seres transcendentais, como as bruxas, não podem ser ressuscitados, e vou explicar o motivo. Quando uma bruxa morre ou desiste do jogo em que está envolvida, sua existência como jogadora transcendental é apagada, como aconteceu com Beatrice após desistir de seu jogo contra Butler, perdendo a esperança de vitória. Quando isso ocorre, nem mesmo a Terra Dourada pode ressuscitá-la, nem qualquer outra bruxa, com exceção de Featirine e Ange. A única forma de ressuscitar essa bruxa é criando uma nova versão dela, como Butler fez ao criar uma nova Beatrice. Isto foi explicado por Featirine, no capítulo 6. Isso não se aplica a Featirine e a Ange. Featirine reviveu a Lambda Delta, enquanto a Ange trouxe a Beatrice de volta à vida após ser morta por Erika. Berncastel e a Lambda Delta estavam destruindo universos em sua luta. A batalha entre as duas demonstra como as bruxas Voyagers são capazes de destruir universos inteiros. As bruxas, no mínimo, alcançariam o nível 5D por estarem além de espaço-tempo e do conceito de distância. Consequentemente, elas também teriam uma velocidade mensurável. Demônios. Como o próprio nome sugere, tais entidades são demônios que vivem no purgatório e possuem habilidades mágicas. Em Umineko, os demônios são, de certa forma, servos das bruxas, sendo praticamente todas mulheres. Eles são invocados para auxiliar em alguma missão ou tarefa das bruxas. As principais são as seguintes: Lúcifer, a irmã mais velha das 7 irmãs do purgatório, é convocada por Beatrice para ajudar em sua cerimônia. Seu recipiente em conjunto destaca as cerimoniais que Kinzo comprou. Lúcifer é a mais poderosa e respeitada entre suas irmãs, representando o pecado da soberba. Sua presença e poder são incomparáveis, sendo considerada a principal ajudante de Beatrice. De uma perspectiva anti-fantasia, Lúcifer pode ser vista como uma figura mítica criada por Beatrice, inspirada por arquétipos de servos poderosos, como Lunum. Além de Lúcifer, temos as outras 6 irmãs que comandam o inferno, purgatório, os demônios mais fortes. Lúcifer é a mais velha, seguida de suas irmãs, Leviatã, Satanás, Belpegor, Mamon, Beelzebub e Asmodeus. Cada uma delas representa um pecado capital e possui habilidades específicas que contribuem para o poder coletivo do grupo. Outro demônio importante para a história é Gaap, um dos 72 grandes demônios. Ela também é amiga de Beatrice. Quando um mágico exige, ela concede a habilidade de movimento instantâneo. Gaap é conhecida por sua capacidade de manipular o espaço e o tempo, usando seu poder para pregar peças e enganar seus inimigos. Sua especialidade é esconder chaves e bolsas durante manhãs ocupadas. No entanto, em mistérios envolvendo salas fechadas, esse poder se torna uma arma definitiva que pode facilmente dar um golpe final. Seus ataques de manipulação do espaço, como as abelhas rainhas, podem perfurar qualquer detetive e forçá-los a se render diante de sua habilidade sobrenatural. Para finalizar, o purgatório não é uma dimensão superior como alguns alegam, ele é apenas uma dimensão universal. As verdades, azul, vermelha e dourada.
As verdades em Umineko representam poderes de detetives, que se transformam em ataques mágicos para derrotar o adversário debatedor. Existem 3 verdades: a verdade azul, que é usada para supor algo; a verdade vermelha, utilizada para afirmar algo, com vários níveis de verdade vermelha. Por exemplo, Anji consegue negar qualquer verdade vermelha das bruxas Voyagers no final do mangá, pois possui uma verdade maior que a delas. Por conta disso, Anji derrotou Benkastel. Por fim, temos a verdade dourada, que representa um fato empírico, irrefutável e imutável. A verdade dourada é divina. As 3 verdades também são conceituais. Em Umineko, as verdades da realidade são tratadas como constantes físicas. Elas podem ser partículas, funções de onda e formas conflitantes ao mesmo tempo. Todas essas são teorias abstratas que só podem ser refutadas quando você abre a caixa do gato. Uma maneira muito simples de entender isso é que a obra revela a única e verdadeira verdade entre 2 ou mais suposições infinitas que entram em conflito. Quando ocorre um erro de lógica no uso das verdades, a pessoa que cometeu o erro é punida, ficando presa em um ciclo infinito de repetição no jogo que estava jogando, e seu tabuleiro de jogador, que representa a bruxa ou o bruxo, é quebrado. Domínio humano. Existem várias dimensões mágicas em Umineko. O lado inferior desses limites é domínio humano, onde os humanos são vistos como joguetes do destino, considerados estúpidos, indefesos e incapazes de criar algo significativo. No entanto, diferente do mundo das bruxas, o domínio humano oferece uma base firme, que não trai aqueles que cometem erros em sua jornada. Em resumo, o domínio humano no Umineko representa o nosso mundo real, um lugar sem magia e sem mistério. Domínio das bruxas. O domínio das bruxas, ou o mundo das bruxas, é o segundo domínio e está entre os 2 extremos. Diferente do mundo humano, o mundo das bruxas cria o destino e brinca com ele, desfrutando dessa liberdade. No entanto, existem certos limites e restrições, já que o mundo das bruxas é composto apenas de pensamentos, e os seres que habitam esse domínio são puramente abstratos. Se eles perderem seu sentido de existência, caem nas profundezas do esquecimento. Em resumo, é um mundo conceitual com elementos metaficcionais. Irei refutar uma falácia que espalham sobre o domínio das bruxas. Afirmam que existiria uma hierarquia infinita que representaria dimensões superiores presente no domínio das bruxas ou no domínio do Criador. Isso é uma mentira. Umineko teria infinitas dimensões superiores. Sendo curto e grosso, não. Muitas pessoas utilizam essa descrição do plano do Criador, onde existiriam infinitos degraus em uma escada infinita que leva ao reino do Criador, sendo possível subir esses degraus com esforço. O reino, porém, transcende esses degraus. No entanto, isso não tem a ver com dimensionalidade, mas sim com nível de poder, além de estar relacionado à metaficção. Portanto, muitas pessoas não interpretam isso corretamente, e eu iria explicar isso. Essa escada de hierarquia, onde se sobe com esforços, tem a ver com as peças conseguindo transcender, assim não sendo mais presas às histórias de uma bruxa. Os degraus representam a hierarquia das bruxas, como foi mostrado. Existem bruxas mais fortes que outras, sendo o apogeu delas a Featerine. Isso é tão verdade que existem 3 tipos de bruxas, como eu expliquei anteriormente, cada uma ocupando níveis específicos, sendo eles, Territory Lords, Voyagers e Creators. Reforçando novamente, esses níveis de degrau se referem ao poder das bruxas e não estão relacionados à dimensionalidade. Como mostrado em Yggdrasil, Lambda Delta e Bernkastel já foram peças de uma bruxa, mas conseguiram transcender e se tornaram bruxas, não sendo mais peças dessa bruxa, e adquirindo um certo livre-arbítrio. No entanto, elas ainda estão abaixo de Featerine, que é a bruxa de maior hierarquia. Featerine só está abaixo do Criador. Esse é o funcionamento dessa escada das bruxas, que envolve uma hierarquia de poder entre bruxas e não dimensionalidade. A única coisa que envolve dimensionalidade é o fato de as peças transcenderem e se tornarem bruxas ou bruxos, não sendo mais vistas como ficção pela maioria das bruxas. Elas alcançam também um plano metaficcional, sendo 4D ou, no máximo, 5D, por enxergarem os humanos e universos como peças em um jogo de xadrez. Nada além disso. Pelas falas da Anji sobre dimensionalidade, as bruxas teriam uma existência, no máximo, 4D ou 5D. Essa é a única referência à dimensionalidade em toda a obra, incluindo Yggdrasil. É impressionante como confundem uma citação sobre hierarquia de cargo ou poder com hierarquia dimensional. Falta de interpretação misturada com má fé. Metamundo. O metamundo, o Metasikai, é uma dimensão metafísica separada da realidade física conhecida. Frequentemente, é retratado como um espaço onde o mestre do jogo e as bruxas, como Beatrice, organizam e conduzem os seus jogos, alternando-se entre o controle do tabuleiro e as interações com os jogadores. Nesse espaço, eventos e cenários que ocorrem no jogo de Rokkenjima são revelados e examinados. Entidades adicionais podem aparecer no metamundo, desde que possuam a habilidade de viajar até lá ou sejam convocadas. Elas interagem livremente entre os jogos, mas, durante o andamento de um jogo, normalmente apenas aqueles diretamente envolvidos ou que têm algum vínculo com os participantes aparecem na sala de estar.
Em resumo, o metamundo é o espaço onde o Game Master e as bruxas jogam seus jogos, utilizando tabuleiros e manipulando suas peças. As suas verdadeiras formas existem no metamundo, enquanto criam representações dos personagens como peões no tabuleiro do jogo. Esses peões, que representam os jogadores no jogo, são vistos como ficções pelos que jogam no metamundo. Esse é um dos vários elementos de metaficção presentes em Umineko. Um exemplo disso pode ser visto no jogo entre Butler e Beatrice nas partes 1 a 5 da história. No tabuleiro, Butler deveria negar que as mortes de sua família foram causadas por magia e argumentar que foram causadas por métodos humanos. Beatrice, por outro lado, tentaria fazer com que Butler admitisse que as mortes foram causadas por magia. O Butler e a Beatrice que jogavam no metamundo estavam manipulando e interagindo com essas versões ficcionais, e os eventos no tabuleiro eram, de fato, apenas uma camada do jogo maior que acontecia no metamundo. Um segundo exemplo do funcionamento do metamundo ocorre na batalha entre Bernkastel e Butler e Beatrice na parte 8 da história, no mangá Umineko Entei CRY episódio 8, do Elite of the Golden Witch, nos capítulos 11, páginas 5 a 6. Por fim, normalmente os jogos têm um juiz, testemunha para que não haja dúvidas sobre o resultado. Hackers, fragmentos. São prismas que representam universos paralelos com diferentes possibilidades. O mar de fragmentos está repleto de um número infinito deles e, assim, representa uma espécie de multiverso. As diferentes decisões tomadas pelos personagens, as circunstâncias, o ambiente e várias outras variáveis permitem que a história se desenrole de maneiras particulares em diferentes fragmentos, como na teoria dos muitos mundos. Os fragmentos desempenham papéis distintos em Higurashi no Nakokoro ni e Umineko no Nakokoro ni, mas têm usos bastante consistentes. Todos esses livros são fragmentos em todas as formas possíveis, fragmentos paralelos, universos, fragmentos territoriais, territórios de bruxas, nobres, heróis, etc. Representando mundos de camadas mais altas que aqueles que compõem o mundo de camadas infinitas de bruxas, que são arquivados na cidade apenas como livros. No entanto, há contos que não se tornam livros. Os melhores contos têm seus protagonistas selecionados pela Grande Aurora, e eles são transformados em gatos overlords, que são a guarda pessoal de Featherin. Entretanto, esses gatos protagonistas não podem interferir ou afetar um outro protagonista, como aconteceu quando eles tentaram atacar o Butler. Mar de fragmentos da Beatrice. De forma resumida, é um multiverso infinito que a Beatrice criou junto com sua dimensão e sua Catbox. Ela repete infinitamente os acontecimentos dos dias 4 a 5 de outubro, criando infinitos fragmentos, universos que ela controla. Podemos dizer que seria seu multiverso. Ela usa uma espécie de roleta para criar novos mundos dos acontecimentos. Isto aconteceu no mangá Umineko Entei CRY episódio 8, do Elite of the Golden Witch, capítulo 24.4 páginas 16 a 17. Mar de fragmentos da Bernkastel. Este mar de fragmentos é maior que o primeiro, pois serve de fundo para toda a caixa do gato de Bernkastel. Ao deixar o teatro das bruxas, Leon encontrou um mundo incompreensível de escuridão, um lugar que se assemelha a um mar de estrelas, ou talvez possa ser descrito como o fundo do oceano com estrelas espalhadas ao redor. Embora se pareça com o multiverso de Beatrice, o mar de fragmentos vai além, pois representa um espaço infinito que contém não apenas realidades alternativas, mas todas as possibilidades existentes e inexistentes. Nesse sentido, ele é um conceito fundamental no controle de Bernkastel, dando-lhe acesso ilimitado a qualquer linha do tempo ou universo dentro dessas possibilidades infinitas. Em Higurashi, também há uma afirmação de que os fragmentos no mar de fragmentos da Bernkastel são infinitos. Submundo. É o mundo para o qual a ilha de Hokenjima sempre vai quando é isolada do mundo humano por Beatrice. Este universo é um mundo paralelo ao mundo físico. Paraíso. Reino de residência dos seres celestiais como Ezer Jungfrau e SSVD. Terra Dourada, Golden Land. Na Terra Dourada, todas as pessoas que já morreram podem ser ressuscitadas. Pelo que se entende, até mesmo as almas das pessoas que foram apagadas podem ser trazidas de volta na Terra Dourada. O que são as Catbox? Algumas pessoas dizem que as Catboxes são conceitos platônicos que afirmam que, por causa disso, as bruxas estariam além de quaisquer dimensões espaciais. Mas não é bem assim. Irei explicar. A Catbox é inspirada no experimento mental da caixa de Schrödinger. Cada bruxa tem sua própria caixa. A de Bernkastel, por exemplo, transcende a Catbox de Beatrice. As Catboxes são usadas para armazenar universos, conceitos, pessoas e verdades. Quando algo é colocado dentro de uma caixa, torna-se praticamente impossível retirá-lo sem o consentimento da bruxa. Pelo que observei até agora, não há nenhuma relação com os conceitos platônicos. A Catbox de Bernkastel aparece no mangá 7 de Umineko, capítulo 1. A caixa de Schrödinger, frequentemente chamada simplesmente de caixa do gato, é uma técnica de raciocínio que afirma que múltiplas verdades sobre um evento podem existir em paralelo quando o evento em si não foi observado. É uma aplicação metafórica do experimento mental da física quântica, o gato de Schrödinger. Em Umineko, a caixa de Schrödinger é usada para descrever o estado de Hokenjima entre os dias 4 e 5 de outubro de 1986.
A física do experimento original tem pouca relevância em sua aplicação como metáfora. O importante é a ideia de uma entidade não observada com múltiplos estados possíveis. Podemos afirmar que a Catbox é uma dimensão particular pertencente à sua bruxa. Não há evidências que comprovem que ela tenha algum vínculo com o platonismo, portanto, vai além do conceito de dimensões espaciais. Quem diz o contrário não conhece o Mineclu Ibrazi. Catbox da Beatrice. Uma caixa conceitual, como expliquei, é usada para guardar conceitos abstratos, pessoas, peões ou universos. A Catbox da Beatrice é uma das mais poderosas. Ela era infinita como afirmado por Bernkastel. Catbox da Bernkastel, Capela e Teatro de Bernkastel. Esta é a caixa do gato que foi criada a pedido de Featirine e Augustus Aurora na festa do chá das bruxas do episódio 6 para o 7 jogo, onde Bern deveria ser a mestre do jogo e mostrar a verdade sobre a ilusão de bruxa de Beatrice sem esconder, ocultar ou enganar. Ao contrário dos planos anteriores, é um mundo muito maior do que a caixa do gato de Beatrice, e é necessário costurar vários caqueiras para colocar certas peças, como Leon Ziromilha. A Catbox da Bernkastel é maior e mais poderosa que a de Beatrice. Ela também pode esconder conceitos ou verdades em sua caixa. Oblivion. Oblivion é um vazio eterno que abrange o domínio das bruxas. Featirine dá a entender que esse local é como um cemitério de bruxas, onde elas descansam eternamente após a morte. Ele também é usado para selar ou aprisionar universos e bruxas, como ocorreu com Erika. Quinta dimensão. Como o próprio nome sugere, é uma dimensão superior 5D. Inclusive, essa é uma das poucas citações de dimensões superiores presentes em Mineclu Ibrazi. Tirando essa afirmação direta de um plano 5D, apenas temos coisas vagas, como a Ash explicando a teoria dimensional e os infinitos maiores. Não é algo específico e sim uma explicação solta que ela deu para zoar a Beatrice. O Senado. O Senado é a mais alta realidade do mundo das bruxas, e esse reino fornece uma barreira sagrada que impede todos os tipos de bruxas não pertencentes ao Senado de entrar na Cidade dos Livros. Cidade dos Livros, biblioteca. Lá contém livros que são tanto lembranças dos acontecimentos dos jogos quanto universos inteiros. Quando você abre um livro, um mundo inteiro, o universo é aberto. O livro aberto se transforma em um universo. Isto foi afirmado e explicado por Bernkastel e Erika na parte 8 da história. No mangá tal explicação aconteceu na parte 8 do mangá Mineclu NTCRY episódio 8, Twilight of the Golden Witch, capítulo 22 páginas 27 a 28. A Cidade dos Livros pertence a Featirine. Featirine vê as bruxas e seus jogos como ficção, considerando os livros em sua biblioteca. Ela guarda esses arquivos em formato de livros, de forma resumida. A Biblioteca das Histórias. Universos é conectada à Terra Dourada. Angie quis descobrir a verdade por trás da morte dos Uziromilhas e abriu um portal para a Terra Dourada e acessou a biblioteca para ver o livro História da Morte dos Uziromilhas. Isto dá a entender que a biblioteca é conectada com a Terra Dourada. Ou ela foi levada para a biblioteca pela Bernkastel, já que queria descobrir a verdade por trás da morte dos Uziromilhas e acabar com os jogos. Eles seriam levados para a Terra Dourada, céu. Então, ela abriu o portal para a Terra Dourada, encerrando o jogo, mas não acessou a biblioteca por meio desse portal. Em vez disso, foi levada até lá pela Bernkastel. Essas duas possibilidades são válidas. Pelo que percebi, não foi muito bem explicado, então é possível entender que a Terra Dourada está conectada com a biblioteca. Estúdio de Aurora. Podemos resumi-lo como um estúdio de escrita de Featirine, onde ela cria suas histórias. É o primeiro passo no mundo dos deuses e criadores, sendo o local ao qual Featirine retornou após atingir as alturas de um criador, para preservar seu senso de identidade. O estúdio, como mencionado por Erika sobre o mundo das grandes bruxas, é uma realidade superior, completamente externa ao domínio das bruxas. Todos os pontos dentro do domínio são apenas fragmentos nessa realidade, apresentados na forma de livros ou roteiros. Featirine é uma bruxa criadora, mas não está no mesmo nível que o criador. Embora isso seja um pouco vago pelas entrevistas de Ryukizi, ele afirma que Featirine é a bruxa mais forte. Primeira entrevista. Entrevistador: já que Featirine tem a habilidade de fazer o que ela escreve se tornar realidade, é possível interpretar que toda a história do E08 foi escrita por Featirine? Ryukizi 07. É uma maneira de pensar sobre isso. Ela é a coisa mais próxima de um deus naquele mundo, a autora do mundo. Portanto, não há dúvida de que ela é a mais forte de todos os personagens. Ao mesmo tempo, é bastante embaraçoso. Eu fico envergonhado quando me coloco em minha obra e digo: eu sou tão forte, tio. Risos. É como um romance de fantasia com o autor como o protagonista mais forte. Segunda entrevista. Entrevistador: afinal, que tipo de existência é Featirine? Ryukizi 07. Nas dicas do episódio 6, foi mencionado que Featirine repetia ciclos de vida e da morte. Isso porque, quando ela ainda era uma peça, percebeu que ele também era uma personagem sendo escrita por alguém, o que a fez perceber que o livre-arbítrio em que acreditava não passava de uma ilusão. Essa descoberta levou à sua morte. No entanto, Featirine voltou como uma escritora, e sem vergonha ou preocupação com sua reputação, ao se retratar dentro de sua própria obra, ela finalmente conquistou o verdadeiro livre-arbítrio.
Ela pode estar agora em um mundo semelhante a um mangá colaborativo, onde escreve seus próprios personagens, mas todo o resto é escrito por diferentes escritores. Ela é descrita como a majestosa bruxa do teatro, do drama e do espectador, que, após 1000 anos, se cansou da vida e repete constantemente um ciclo de vida e morte. No passado, ela foi uma lenda, mas suas memórias desapareceram, sendo preservadas apenas na medalha que ela carrega. Embora o título de criador seja dado às bruxas que superaram o reino das bruxas, como Lambda Delta e Beatriz se afirmam, ainda existe o Criador Supremo. Bruxas como Featerine têm o poder de manipular o destino, enredo e criar suas próprias histórias, livres de qualquer limitação. Beatriz afirma que Maria tem potencial para alcançar este nível de bruxa criadora. Em japonês, Beatriz se dá a entender que existe o reino do Criador e que quem toca no trono do Criador dos seres se torna uma bruxa criadora. Esse Criador é descrito como o Deus Supremo no universo de Umineko Higurashi, residindo no plano mais alto da hierarquia. Bruxas criadoras podem manipular o enredo de Umineko e criar seus próprios universos. Featirine derrotou Lambda Delta sem dificuldade, escrevendo a morte dela e depois a ressuscitando. Featirine possui avatares, como Anu e Higurashi. Embora Featirine seja extremamente poderosa, devido à sua limitação imposta pela coroa, que, se destruída, faz com que ela perca a memória e fique com sua existência em xeque, não parece estar no mesmo nível que o Criador Supremo. Ela é a bruxa mais forte, ocupando o cargo de criadora. Por fim, esse plano é uma dimensão superior acima da quinta dimensão e dos demais universos de Umineko. Portanto, Featerine e outros personagens que alcançaram este plano, pegariam um nível 6D até 8D. Domínio do Criador. O reino do Criador seria uma dimensão superior, representando o vazio que está acima de todas as coisas, sendo o reino de Deus. Como já mencionado, as bruxas que conseguem tocar esse reino se tornam criadoras. Tal reino é o ápice de Umineko Higurashi, alcançando um nível 8-9D. Pelo que se entende, no reino do Criador residiria o Deus Criador de tudo, o Criador, ou Ti-Criator. A maioria das hierarquias dimensionais não tem correlação direta com a dimensionalidade. No caso de uma dimensão superior, isso fica bastante claro na explicação da cosmologia que acabei de apresentar. Em termos de Power Scaling, essa quinta dimensão estaria abaixo do domínio das bruxas, que, por sua vez, estaria abaixo do estúdio de Aurora, que estaria abaixo do domínio do Criador. Assim, a cosmologia alcançaria um nível 8D, Low Complexo Multiversal, podendo forçar um 9D ao argumentar que a quinta dimensão seria transcendida pelas bruxas Territory Lords, que seriam transcendidas pelas Voyagers, e assim sucessivamente até chegar ao domínio do Criador. Embora o Umineko seja forte, muitos devem ter percebido que a obra não é tudo o que dizem e espalham na internet. Em termos de cosmologia por meio de Power Scaling, o Umineko alcançaria, no máximo, um nível Low Complexo Multiversal 8-9D, não se aproximando nem de ser Ultraversal ou de ter infinitas dimensões superiores, como muitos afirmam. É curioso que muitas pessoas que exaltam demais esse universo provavelmente não o leram, costumam se basear apenas em wikis ou sites da internet. Por conta disso, o Umineko acaba sendo um pouco superestimado, digamos assim. Embora eu goste bastante da obra, prefiro ser honesto em minhas análises. Explicado a cosmologia, agora irei refutar a ideia de que Hellwright seja canônico para o Umineko Higurashi ou qualquer outra obra da 07TH Expansion. Primeiramente, irei mostrar o argumento utilizado para sustentar isso. Para começar, devemos entender que Hellwright é um trabalho colaborativo escrito por 3 pessoas, Ryukizi 07, Romeu Tanaka e Tonokawa Inoue, o mesmo trio que escreveu Triantology, um dos trabalhos da 7ª expansão. Os conceitos cosmológicos apresentados na série Oenteikri estão presentes em Hellwright, especificamente na Rota da Lua. E apesar de não ter sido Ryukizi quem escreveu essa rota, o certo é que todas as rotas da novela estão estreitamente interligadas e todos os autores trabalharam e supervisionam em conjunto o guião. Portanto, quando vemos Romeu Tanaka utilizar os conceitos de Triantology na Rota da Lua, sabemos que isso é influência das ideias de Ryukizi. Isso é lógico, porque o presidente do projeto queria literalmente mesclar as ideias do Estúdio K com as ideias de Ryukizi. Fora isso, Hellwright está diretamente listada na página da 7ª expansão, na categoria de outros trabalhos. Para sabermos o que é canônico na 7ª expansão, basta olharmos para coisas que fazem referência a outras coisas, ou que estão diretamente ligadas. Alguns exemplos podem incluir conexões de personagens, como Rika Furude e Frederica Berncastel, ou conceitos recorrentes, como fragmentos, bruxas, camadas, etc. O personagem Okonoji é um destes exemplos, estando presente não só em Higurashi, Umineko e Sikonia, como também em Hellwright. E é bom ressaltar que ele nem sequer é um personagem da Rota da Lucia, o que confirma que Ryukizi tem influência no trabalho como um todo, apesar da ligeira diferença no nome. O próprio site da 7ª expansão via Twitter afirmou, indiretamente, que o Okonoji de Higurashi e o de Hellwright são a mesma pessoa, presumivelmente versões alternativas do personagem desde outros universos, o que automaticamente coloca Hellwright no mesmo universo da 7ª expansão.
O tweet também mostra que Ryukizi utiliza o sistema estelar do influente mangaka Osamu Tezuka, algo que ele mesmo confirma em uma entrevista, demonstrando que seus personagens e obras estão conectados desde diferentes trabalhos em uma espécie de multiverso teatral. Os conceitos utilizados na Rota da Lua em Hyorite não estão relacionados com as ideias de Homeu Tanaka do Estúdio K, são características e ideias de Ryukizi. Portanto, é válido utilizar Hyorite para escalar a cosmologia de Enteikri por se tratar literalmente da mesma visão do autor. Posto que tudo isso foi criado com a participação e supervisão direta de Ryukizi, podemos concluir que seu uso é válido. Para refutar o argumento de que Hyorite é canônico para 07TH Expansion, precisamos examinar atentamente alguns equívocos, falácias e desinformações nas suposições apresentadas. Vamos abordar as falhas principais. 1. Falácia da assunção de intenção autoritária. O argumento assume que Ryukizi 07 compartilha exatamente a mesma visão de Homeu Tanaka e Tonokawa Aoto em Hyorite, baseado na ideia de que os três colaboraram em Triantologia, e que tal colaboração automaticamente validaria Hyorite como canônico para 07TH Expansion. No entanto, é um erro lógico tomar uma parceria em um projeto específico como prova de unificação de canon entre outros trabalhos dos autores. Colaborações em Triantologia não implicam que os conceitos de Ryukizi são integralmente válidos em Hyorite, já que cada autor pode ter suas próprias intenções e restrições narrativas ao trabalhar em diferentes projetos. 2. Equívoco na interpretação de supervisão e interligação de rotas. O argumento afirma que, como todas as rotas de Hyorite são interligadas e supervisionadas, a Rota da Lua de Homeu Tanaka reflete as ideias de Ryukizi, e que por isso a cosmologia de Enteikri se aplica. Essa suposição é problemática porque a supervisão ou colaboração em um projeto não significa a integração canônica com a obra individual de cada autor. Ryukizi pode supervisionar sem transferir canonicidade ao universo da 07TH Expansion. A presença de elementos semelhantes não significa automaticamente que são os mesmos conceitos ou que ocorrem no mesmo universo. 3. Interpretação equivocada do multiverso teatral de Tezuka. O conceito do Star System de Osamu Tezuka, mencionado no argumento, permite que um autor reaproveite personagens e temas de uma obra para outra sem implicar que todas compartilhem um mesmo universo narrativo. Em entrevistas, Ryukizi demonstrou que utiliza o conceito para personagens recorrentes, como Okonoji, mas não como prova de que esses personagens coexistem em uma mesma continuidade canônica. Essa abordagem é mais uma escolha estilística do que uma fusão de realidades narrativas. 4. Uso inapropriado de personagens recorrentes para provar canonicidade. A presença de Okonoji em Hyorite é utilizada para argumentar que os universos estão interligados, mas isso representa uma falácia. Muitos autores usam personagens ou referências semelhantes em diferentes obras como uma forma de homenagem ou reutilização criativa, mas isso não implica que esses personagens existam no mesmo universo. Em Higurashi, o Mineko, e Sikonia, a reutilização de personagens e temas faz parte da 07TH Expansion e está documentada como parte de seu multiverso. Já em Hyorite, essa presença aparece mais um easter egg ou homenagem, o que é uma prática comum no meio, e não uma prova de canonicidade. Muitos animes e animações fazem referências a outras obras, geralmente como homenagens entre autores amigos ou fãs, mas isso não significa que compartilhem o mesmo universo. Um exemplo é a referência entre Rick and Morty e Gravity Falls, onde itens sugados por um portal em uma série aparecem na outra. Esses detalhes são apenas tributos e não tornam as obras canônicas entre si. 5. Generalização indevida do Twitter como evidência canônica. O tweet mencionado que sugere a relação entre os personagens Okonoji de Hyorite da 07TH Expansion não confirma uma canonicidade compartilhada. Em vez disso, ele reconhece a existência de referências e influências estilísticas, sem jamais afirmar que Hyorite se passa no mesmo universo que as obras da 07TH Expansion. Esse é um caso de interpretação indevida de uma declaração pública, onde uma referência não foi claramente definida como canônica. 6. Cosmologia de Enteikri e conceitos de Ryukizi. Finalmente, o argumento se equivoca ao assumir que os conceitos de Ryukizi, como fragmentos e bruxas, são exclusivos ou específicos ao ponto de tornar qualquer menção ou semelhança em Hyorite uma extensão do universo de Enteikri. Embora conceitos semelhantes possam ser aplicados, eles são gerais e podem ser reinterpretados conforme o contexto e a intenção narrativa de cada obra, especialmente em colaborações de diferentes criadores. Em resumo, o argumento apresenta falácias ao assumir que colaboração e supervisão significam canonicidade e ao interpretar referências estilísticas como evidência de universos compartilhados. Hyorite não é oficialmente considerado canônico para 07TH Expansion e deve ser visto como uma colaboração que não compartilha necessariamente o mesmo universo com Enteikri. A presença de Okonoji e referências a conceitos similares à estilística, e não canônica, ao estilo do Star System de Tezuka, mas sem implicar continuidade narrativa direta. Para finalizar, a Wiki da 07TH Expansion não considera Hyorite uma das obras deste universo. Os direitos autorais de Hyorite não pertencem a 07TH Expansion, eles pertencem a Visual Arts e ao Estúdio K. Por fim, vamos apresentar o último prego no caixão. A Wiki oficial japonesa da 07TH Expansion não considera Hyorite como uma de suas obras principais que fazem parte de seu universo.
Na Wiki, Hewitt está entre as obras secundárias nas quais alguns membros da 07th Expansion participaram, incluindo o próprio Ryukizi 07, mas que não pertencem ao universo da 07th. Essas obras são claramente separadas das principais, que compõem o cânone da 07th Expansion. Não é preciso ser um gênio para entender o motivo dessa separação, é evidente que ela serve para distinguir as produções do estúdio das quais alguns funcionários, como Ryukizi 07, apenas participaram em aspectos específicos da criação ou ajudaram no desenvolvimento, mas que não fazem parte do universo da 07th Expansion. É insuportável pegar uma obra que pertence a outra empresa de estúdio e afirmar descaradamente que ela pertence a uma empresa que não detém seus direitos autorais, apenas para engrandecer uma obra fictícia. KKKK. As pessoas que fazem tal coisa provavelmente nem sabem que isso constitui crime de violação de direitos autorais. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, deixe seu like para ajudar e se inscreva para me incentivar a trazer mais vídeos no futuro. Um abraço a todos e até a próxima.